Olá! Vamos começar mais uma edição do Conecta Terceiro Setor, que é uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto e está especial. Com o tema Conexões que Fortalecem e Transformam, a Fundação Dom Cabral realizou em setembro o encontro do Terceiro Setor FDC 2025. O evento propôs diálogos sobre desenvolvimento institucional, mobilização de recursos, sustentabilidade e articulação estratégica das organizações da sociedade civil, o nosso querido terceiro setor. Vamos acompanhar. Bem, esse evento celebra o encontro das organizações do terceiro setor com a academia. Um momento em que as organizações vão discutir, aprender, trocar experiências sobre gestão, sobre melhores práticas, sobre como fazer melhor para aumentar o impacto social e dar potência aos seus objetivos, à sua missão. O terceiro setor ocupa um espaço, um vácuo, um vazio que o primeiro e o segundo setor, o setor público, o setor privado, não alcança. Por isso, a grande missão, a grande vocação e a grande importância do terceiro setor. E a Fundação Dom Cabral, que atua com o primeiro e o segundo, não podia não deixar de atuar, não poderia deixar de atuar, não apoiar o terceiro setor. Para nós é o cumprimento da nossa missão. É um evento que coloca o terceiro setor, as pessoas do terceiro setor, frente a frente com as questões do dia a dia. Como é que elas vão se conectar, por exemplo, ao fazer um projeto, uma iniciativa para o poder público? Como que a empresa se conecta, escolhe uma organização do terceiro setor para atuar junto com ela? O que ela olha o que ela define como critérios de avaliação importante na definição daquela organização para estar com ela? Então, sem sombra de dúvida, a importância do desenvolvimento institucional, né? A gente fala que o recurso vai muito para a ponta, sem lembrar que uma organização social é feita de pessoas que precisam se desenvolver para que a organização social se torne sustentável no tempo. Então, todas essas questões que estão no dia a dia de uma organização social foram colocadas aqui. E a importância de nos conectarmos, poder público, poder privado, terceiro setor, sociedade civil, para que juntos possamos co-construir soluções para esse mundo que se mostra cada vez mais desafiador. O terceiro setor está muito próximo das pessoas, ele conhece talvez com mais perfeição, mais detalhes, os desafios sociais, econômicos e ambientais do nosso povo, das nossas cidades. E o setor privado não só tem habilidades de gestão, tem metodologias de projeto, mas pode contribuir não só com recursos financeiros, mas também humanos, para potencializar e juntos a gente ganha muito mais tração, muito mais escala. E essa sensibilidade com esse conhecimento, eu acho que a gente pode mudar o contexto social do nosso Brasil. E a Fundação Dom Cabral, mais uma vez, sendo esse hub de conexões, sendo esse espaço não só de conhecimento, mas também um espaço de unir pessoas e organizações que eventualmente não se encontram no dia a dia para debater temas importantes para o Brasil e ser esse grande centro de conhecimento e aprendizagem. Então, eu entendo que o encontro do dia de hoje ele fortalece as organizações que estão aqui, públicas, privadas e terceiro setor, e também fortalece essa disseminação do conhecimento. Então, muito agradecido para Dom Cabral, vivendo o seu propósito e contribuindo de forma importante para a nossa sociedade. Pelo próprio tema desse ano, né, que são conexões, criar conexões, acho que ninguém faz nada sozinho. Eu reforço uma fala minha no painel, que o Brasil é um país que necessita de muitas coisas. Justamente por ser tão plural, é que existe tanta necessidade de tanto apoio. Então, quanto mais conexões existirem entre o segundo, o terceiro setor, a gente consegue apoiar, multiplicar o impacto, garantir resultados em projetos, principalmente projetos sociais em territórios extremamente vulneráveis. Eu acho que é só a partir dessa conexão, né, e dessa integração que a gente consegue fazer de fato transformação social. Vir com a marca Dom Cabral significa fortalecer o quanto o terceiro setor é importante, o quanto essas conexões são importantes, e ele chancela, né, a necessidade do investimento social privado no terceiro setor. Eu acho muito, muito, muito importante esse encontro, principalmente com esse tema, conexões. Porque a gente tem
muitos encontros na vida, mas tem encontros que são decisivos para as novas escolhas. Empresas e organizações sociais podem fazer novas escolhas para os rumos que a gente quer para o país, da transformação que a gente quer ver no país, quando elas se encontram, se conectam e conseguem montar parcerias, projetos, espaços de escuta, espaços de troca, rodas de conversa. E eu friso tanto desses encontros e desses espaços porque eu acho que ali rola um aprendizado mútuo. Empresas e organizações têm uma troca que pode ser extremamente frutífera para ambos os lados. Um entendendo melhor e tendo mais consciência do que a gente chama do território, do que a gente chama da demanda social. E o outro podendo amadurecer na sua gestão e no seu propósito, com processos mais bem desenhados, com um avanço na maturidade institucional e nesse encontro a gente gerar muita potência, inteligência coletiva para fazer a mudança que o país precisa. Hoje nós estamos aqui representando o projeto Canto da Rua, com os produtos da loja, que fica no Mercado Novo, em Belo Horizonte. Os produtos do grupo Estampa Rua, que são um grupo composto por mulheres e homens, que produzem bolsas, ecobags, e o grupo que chama Pop Limp, que produz material de limpeza com homens aí, com trajetória de rua. E a importância de estarmos aqui é para apresentar, tanto para as pessoas representantes das empresas privadas, mas também quem está representando o terceiro setor, o que nós temos feito. É muito importante estar aqui, considerando que nós trabalhamos com um público que é marginalizado, vulnerabilizado, que não é escutado. Temos espaço para expor aquilo que eles produzem, é de valia a partir do momento, que das ruas saem muitas coisas e principalmente coisas que possam ser expostas aqui hoje, assim. Acho que essa é a nossa intenção, Nós iniciamos o nosso trabalho junto com a Fundação Dom Cabral por meio da pós, do Programa para Organizações Sociais, que depois se tornou o Pilares em 2020. E lá na MR foi um verdadeiro divisor de águas. O planejamento estratégico nos ajudou a entender melhor a nossa visão, a nossa missão e a canalizarmos esforços conjuntos em um objetivo comum. Então nós estruturamos o nosso planejamento estratégico em diversos campos de resultado, entendemos objetivos institucionais estratégicos que eram importantes para a instituição. E com a participação de um grupo de diversas áreas da instituição, nós conseguimos hoje estabelecer indicadores e monitorar e trabalhar efetivamente no nosso dia a dia em busca desses objetivos traçados em conjuntos por meio do planejamento estratégico. O evento foi muito interessante, um momento super importante de troca entre as organizações. Os painéis também, os debates que foram colocados com diferentes pontos de vista, a gente se identifica muito enquanto organização da sociedade civil e foi muito rico, assim como nos anos anteriores, um prazer participar mais esse ano. E esses encontros que a Fundação tem promovido para o terceiro setor, a gente consegue, o foco do encontro é estabelecimento de conexões, é o que a gente está fazendo aqui. É pensar fora da caixa, trazendo esses pensamentos críticos dos palestrantes para a gente conseguir pensar fora da caixa e agregar isso na nossa organização. Muito importante, sem sombra de dúvidas, podia ter uma vez por mês. Nossa OSC, ela tem 2 anos e meio e eu, como presidente fundador, eu venho do mundo corporativo, não tinha experiência no terceiro setor, então para mim está sendo assim muito proveitoso desde ontem no pré-encontro e hoje muito rico, com muita informação, ou seja, estou aprendendo muito e com certeza vou levar conhecimento e bastante informação para o meu time, para a gente poder trabalhar com essas informações e poder chegar mais, digamos assim, não vou falar mais fácil, mas de uma forma melhor onde a gente pretende chegar.
Acho que é muito importante a gente estar se atualizando e, é claro, tendo a oportunidade de fazer network, conhecer pessoas novas, projetos inspiradores, porque quando a gente fala de terceiro setor, a gente fala desse lugar também, então está sendo incrível. O tema do evento é muito bacana, né? Que é conexões. E para nós do terceiro setor, estabelecer essas conexões, network, oportunidade de troca de experiências é muito rico, né? Agrega muito na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Estabelecer esses contatos, às vezes vai nos fazer dar saltos que nem nós mesmos imaginávamos até chegar no evento. A estratégia ela é fundamental para a OSC alocar recursos, gerir o trabalho dela de forma sustentável e ter condição de expandir, melhorar a potência social dela. Eu acho que o próprio nome do evento, ele já diz que é um evento de conexão. Então, são oportunidades em que a gente está colocando nos painéis debates entre o segundo e terceiro setores, cada um contando, né, da dor e da delícia de ser o que é. E eu acho que as pessoas que estão assistindo, estão participando, elas estão se sentindo contempladas nesses debates e recebendo informação sobre a realidade, além do que elas estão fazendo, né? Então, acho que isso fomenta novas ideias e novas soluções para problemas que muitas vezes são bastante antigos, envolvendo a interação entre esses dois setores. Muito potente e reunindo uma diversidade de públicos e de naturezas, tanto de empresas quanto de organizações sociais, em termos de missão, porte, localização. Então, está sendo muito importante. Esse aqui é um livro fruto de especificamente 2 anos de pesquisa, mais de 20 anos de atuação na área, e ele traz toda uma questão metodológica de construção de como que eu posso inserir e adaptar e também fazer com que a empresa ou instituição ou organização possa aplicar a questão de processos e fazer sua governança. Então ele trata do entendimento de como que eu posso começar o caminho e qual que é a visão global quando a gente tem uma governança de processo mais avançada. Comece com o básico dos processos. A gente não consegue ter a governança de processos sem ter os processos. E outra, considere as pessoas. O processo por si só, sem as pessoas, não adianta nada. Então, essa junção ela é poderosa. E não desperdice a oportunidade de inserir tecnologias também. Encontro do terceiro setor da Fundação Dom Cabral, que é um evento de qualificação que traz para a gente temas extremamente atualizados sobre governança e várias outras temáticas relativas ao fortalecimento das organizações. E eu estou aqui hoje representando a Fundamig, mas também representando o movimento A Força das Mulheres do Terceiro Setor, que é um movimento que a Fundamig co-realiza com a Connect Day, e a gente busca trazer essa temática da equidade de gênero para dentro das organizações. A gente pode observar, até aqui hoje é fácil de ver, né, a força das mulheres, mesmo a quantidade de mulheres que a gente tem, não só na base, mas também na liderança dessas organizações, e o quanto é importante a gente valorizar e fortalecer, né, essas pessoas que de fato estão à frente do setor de cuidado de maneira geral, né, e grande maioria fundações e associações sem fins lucrativos. Então, a nossa pauta é essa, né? A gente valorizar essas mulheres também em cargos de liderança num percentual equivalente a de entre 70% e 90%, que é a chão de fábrica das organizações, é esse percentual de representativo de mulheres, né? E a gente busca essa igualdade também nos cargos de alta gestão e liderança. Então, a gente faz diversas formações em liderança, qualificações para essas mulheres e união também, né? Apoio de divulgação e outras coisas. Foi muito bacana, muitas conexões, muitos momentos extremamente ricos de conversa, de diálogo, de discussão, para a gente poder trazer um pouco mais de inovação e trazer uma outra mentalidade quando a gente fala do terceiro setor, quando a gente fala dos processos, da governança. Então está sendo uma oportunidade muito boa de compartilhar informação e também de absorver muitas informações diferentes. É uma alegria estar aqui na Fundação Dom Cabral, né? Uma universidade, uma fundação que é exemplo nacional
internacional de gestão, de formação. É um privilégio, enquanto organização do terceiro setor, participar de um evento aqui dentro, seja pelo conhecimento que nos traz, mas também pelas conexões, né? Conhecer instituições de todo o Brasil e compartilhar dos nossos avanços e desafios é um privilégio. Foi um grande dia, foi momentos de grandes encontros e de novas oportunidades. O evento foi muito rico em trocas de experiência, quando você pensa que um tema de conexões que fortalecem você ter a presença do terceiro setor, do segundo setor, do primeiro setor, que é o Estado, falando como que a gente melhora esses caminhos de conexões, é fantástico, porque eu acredito que a sinergia entre os setores, a sinergia entre as entidades sem fins lucrativos e o Estado vai proporcionar transformação de fato nas políticas públicas, na sociedade civil, na entrega de serviços de qualidade. Como que as causas, ou seja, as entidades que nascem naturalmente para suprir demandas, né, sociais, vão se conectar com o Estado na execução de políticas públicas. E aí tem diversas formas que essa conexão pode acontecer, mas o resumo é que essas entidades precisam estar capacitadas, né, estarem com um modelo de governança bem estabelecido para ser parceiro do Estado na altura da demanda que a fiscalização exige nessa entrega de política pública. Fiscalização no sentido de monitoramento, de resultados e de entrega de processos e procedimentos transparentes, idôneos, que podem ser publicizados para qualquer cidadão e órgãos de controle verificarem a aplicação do recurso. A sociedade civil é um excelente parceiro quando entende que, além do propósito, ela também precisa ter capacidade técnica. Foi um excelente evento, eu agradeço muito, em nome do Governo de Minas, a Secretaria de Planejamento e Gestão, essa oportunidade de trocar tanta experiência com o terceiro setor e com a academia. Bom, esse foi um evento que nós ficamos muito felizes de trazer para o nosso campus, para a nossa sede aqui em Nova Lima. Mais de 100 organizações da sociedade civil e diversas outras instituições também, tanto do setor público quanto também do setor privado. E a gente acredita, né, e o nome do evento foi Conexões que Fortalecem e Transformam, que é mais do que a parceria, né, mas esse trabalho em conjunto, essa conexão propriamente, é o que vai fomentar e potencializar o desenvolvimento social. Conexão foi a palavra e nós buscamos trazer diferentes atores para falar de conexões diversas. Então nós tratamos das conexões entre o setor público e o terceiro setor, das conexões entre a potência social e o desenvolvimento institucional, das conexões entre raízes e oportunidades, pensando no desenvolvimento territorial, e entre recursos e propósito, que é um grande ponto das organizações, né, que é conseguirem mobilizar, com a sua causa, mobilizar recursos para executá-lo. O retorno foi muito positivo, em geral, né, os gestores das organizações gostaram muito, acharam que assim, os painéis trouxeram novas ideias, conteúdos relevantes, conceitos novos, e mais do que o conteúdo e o conhecimento propriamente, né, é a troca, o networking, a conexão, como diz o nome do evento, que o evento promove, né? Então foram vários intervalos, café, expositores de organizações sociais, lançamento de livro, painel de fotos, enfim, uma série de momentos e possibilidades para esses gestores conhecerem outras organizações e, com isso, pensar em novas possibilidades de atuação e se mobilizarem em conjunto. Foi um evento incrível, em toda a concepção que essa palavra pode trazer para a gente, porque com muito carinho que a gente está preparando esse evento, que a gente criou o conteúdo, a gente convidou cada painelista e a gente convidou também cada participante. Então, o sentimento de ser incrível, porque as pessoas vieram porque elas queriam estar aqui. Isso para mim está fazendo uma diferença enorme, né? E está sendo incrível também porque eu estou experimentando um outro lugar, né? Saindo ali daquela professora, principalmente do online, eu dou muita aula no online. Então estar presencialmente com muitos participantes dos programas da Fundação, com muitos alunos que eu tenho também, está sendo muito energético,
né? Está sendo muito legal. Mas o melhor é essa possibilidade de a gente estar oferecendo para as organizações do terceiro setor essa oportunidade de desenvolvimento institucional, de crescimento e de conexão. Então, assim, não tem jeito, gente. Ó, sorriso estampado e realmente muito feliz por estar acontecendo isso aqui nessa casa, que é a Fundação Dom Cabral. Sabe uma coisa interessante? Que as divergências criaram convergências para o evento. Então, nos briefings que a gente fez, nos convites antes da coisa acontecer, do pessoal entender qual que era a proposta e também promover isso, sabe, da divergência ser a convergência. Isso para mim também foi sensacional. Mas também, assim, o time de participantes que veio para esse evento foi de uma qualificação que eu vou te falar. Eu coordenei, liderei esses momentos, esses encontros, sugerindo, né, as pautas, os temas, mas para mim foi também sensacional. Eu falo que se eu pudesse gravar e a gente ia projetar o tanto que eu aprendi nesses momentos das divergências para convergir, que assim, eu acho que o evento está mostrando isso que a gente fez no back-office, né? Não sei onde que nome dá para isso, mas o evento está mostrando isso e a gente está mostrando no palco que divergências convergem e a convergência gera soluções, gera transformação social. Acredito que muitos virão com mais participantes, com mais panelistas. Então, foi um passo muito legal para a gente poder abrir, para a gente poder dar e a gente continuar essa jornada aí para vários eventos aqui nessa casa. Esse é um encontro anual, então no ano que vem tem mais. Qual é o aprendizado que a gente pode dizer da relação entre segundo setor e terceiro setor? Na verdade, nós estamos falando sobre geração de riqueza e transformação social. O único setor que gera riqueza no mundo é o segundo setor, né, que trabalha para gerar lucro. E ele tem que fazer esse lucro, parte dele ser destinado para transformações sociais. Uma parte vai para o primeiro setor, o governo através do imposto, e uma parte vai para as organizações sociais que atuam nas suas localidades, que a gente chama das organizações raízes, como o tema de hoje. Então, qual é o grande aprendizado? O grande aprendizado é a gente alinhar a linguagem, a cultura, o ritmo e a expectativa dessas duas áreas, o segundo setor com o terceiro, para que a gente consiga fazer o que nós chamamos de retorno sobre transformação social, ou retorno sobre transformação socioambiental. É aí que vem o grande aprendizado nosso. Nós alinhamos a nossa comunicação. Nenhum é melhor que o outro não é pior do que um, mas como a gente vai buscar essa transformação num alinhamento de propósito. O propósito das duas áreas, na minha opinião, é o mesmo. Aonde eu posso causar o meu melhor impacto social ou ambiental? É através da comunicação entre essas duas áreas, segundo e terceiro setor. Esse evento, Conexões que Fortalecem e Transformam, foi um evento transformador. Quando a gente compara com a edição passada, a gente não só dobrou de tamanho, como a gente conseguiu criar processos de maior conexão. Então a gente trouxe pessoas do setor privado, do setor público, do setor social, para pensar que projetos de país a gente quer e qual é o papel do terceiro setor nessa construção. Então foi incrível poder discutir os temas mais relevantes da modernidade para esse tema, especialmente olhando para o terceiro setor, e pensar como é que a gente pode avançar no nosso processo de construção com as alianças nos outros setores. Eu encerrei o evento e a possibilidade de encerrar é que você consegue acompanhar o dia todo, acompanhar as discussões e poder trazer os pontos que foram os de maiores destaques para ajudar nessa provocação futura. Então, a nossa conversa foi, bom, como é que a gente sai da página 2 sobre que desafios a gente tem olhando para as relações com financiadores, olhando para as relações com as áreas de finanças, que são as áreas mais importantes, inclusive, para pensar o processo de captação, como é que a gente cria uma estratégia de maior engajamento. Então, lidar com esses temas vai exigir uma transformação e uma evolução das nossas relações dentro do terceiro setor. Sem dúvida nenhuma, eu comecei dizendo: a gente está ocupado. Por que a gente está ocupado? Porque a sociedade continua sendo um lugar desafiador e sempre foi a sociedade civil a responsável por fazer as melhores e maiores provocações para que a gente evolua nas nossas relações. Mas, sem dúvida, os desafios hoje também têm feito com que a gente se movimente. E essa movimentação tem a ver com a construção das alianças mais estratégicas. Então, eu fui construindo um pouco essa discussão, trazendo reflexões importantes para o que a gente vai fazer com tudo isso que a gente aprendeu. A gente tem um setor
social no Brasil que ele é, eu diria, bastante difuso, né? A gente tem organizações muito bem preparadas para lidar com os desafios da contemporaneidade, como eu trouxe aqui, mas a gente ainda tem uma sociedade civil que vai precisar evoluir e uma parte importante é entender que momento elas estão. Então, entender a sua maturidade, que estratégia você pode atuar a partir da sua estratégia ou do momento que você está como organização, vai ser importante para pensar os próximos passos. Então, não tem certo e errado, mas é muito importante a gente ter humildade de saber que a gente não sabe tudo, ter essa coragem de construir alianças com aqueles que a gente acha que são os nossos inimigos muitas vezes, né? Então, eu não quero conversar com esse ator, porque esse ator não pensa muito como eu, mas não é sobre pensar junto, é sobre pensar para onde a gente quer caminhar e mais do que isso, ter muito respeito sobre as diferentes atuações, né? Então, eu sinto que a gente está evoluindo, sem dúvida nenhuma, foi essa sociedade que fez com que a gente chegasse aqui e chegasse da forma que é possível chegar, com um desafio sim, mas também com muitos avanços de legislação, avanços sim em relação aos direitos humanos, mas claro, como sociedade, a gente continua ainda com esse processo, porque a humanidade é assim, né? A humanidade sempre vai ser esse lugar desafiador, mas também muito potente. Hoje eu acredito que o terceiro setor seja a máquina que movimenta a transformação da sociedade. Então, quando a gente fala dos grandes desafios da sociedade, e a gente fala disso na perspectiva dos 3 setores, mas o terceiro setor, eu acredito que seja essa potência de escolha e intencionalidade na liderança dos movimentos de transformação para a sociedade. A Fundação Dom Cabral é reconhecida hoje como uma escola de negócios que atua há muitos anos desenvolvendo setor público e setor privado. Nos últimos anos, o nosso entendimento e escolha foi de que não poderíamos ficar de fora dessa potência do terceiro setor. Então, desde 2020, optamos por ser uma escola de negócios também para o terceiro setor. Nesse sentido, o encontro do terceiro setor promovido pela Fundação Dom Cabral tem como objetivo compartilhar conhecimento e promover trocas, networking, entre gestores de iniciativas sociais, de organizações sociais, junto ao setor público e ao setor privado, e reforçar a importância e a posição da FDC como uma escola que apoia o desenvolvimento de gestão e governança no terceiro setor. E nós já somos uma escola que trabalha no dia a dia com os 3 segmentos, né, com os 3 setores da economia. Então, para nós, claro que foi um evento desenhado para a entrega e para as expectativas e necessidades do terceiro setor, mas sempre trabalhando a conexão, que inclusive é o mote desse ano, né? Conexões que fortalecem e transformam. Então, nada mais natural do que trazer e convidar setor público e setor privado para se integrarem e se conectarem ao terceiro setor nesse momento. Foi um evento de extrema relevância, não só para a Fundação Dom Cabral, mas também, acredito eu, para os 3 setores, principalmente para o terceiro setor. Para a Fundação Dom Cabral é essencial. A Fundação Dom Cabral construiu uma história de quase 50 anos que a gente está completando no ano que vem na educação executiva, na educação acadêmica e está engatinhando na educação social. Tem 5 anos, vamos completar 5 anos de educação social. Um dos pilares estratégicos da nossa atuação é o desenvolvimento em gestão e governança para o terceiro setor. Então é fundamental esse encontro, ele coroa uma série de ações de desenvolvimento que a gente faz para organizações do terceiro setor de diferentes níveis de maturidade.